Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu queria falar com vocês de um recurso bem legal do .NET Core, que é a questão de filtros quando a gente está fazendo as nossas APIs ou os nossos MVCs, beleza? E o que são esses filtros, né, galera? Eles são pedaços de código, trechos de código, que vão ser configurados para executar dentro da pipeline da nossa request. Como assim, né? Normalmente a gente faz falando do ponto de vista de APIs, né? A gente faz uma request, normalmente HTTP, e essa request vai bater ali no nosso controller e vai cair para uma das actions daquele controller. A gente pode fazer o código rodar entre esses pedaços da nossa pipeline. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje com os filtros, beleza? Então, vamos lá para o código, ver como é que a gente implementa e como é que eles agem. Bom, pessoal, então eu já estou com a minha API criada aqui, né? A API base do .NET Core, né? Vou deletar aqui esses models que a gente não vai precisar. E vou fazer um controller extremamente simples aqui. Vou chamar de test controller. E que eu vou fazer um métodozinho bem simples para ele, um get, que vai só me retornar um texto, beleza? O que eu vou colocar aqui, só para a gente ver a ordem de execução disso aqui, eu vou colocar um console writeLine aqui, executando o controle. Beleza? Na verdade, executando a action, né? A gente tem aqui um método do controller, né? E o método do controller, ele é uma action, beleza? A gente chama de action, né? Legal, então, muito simples, isso aqui roda. E agora vamos ver como é que a gente implementa um filtro aqui, né? Por simplicidade, eu vou colocar ele dentro de uma pasta filters. Normalmente isso fica dentro do config, tá? Mas aqui eu vou deixar um pouco mais simples. Que eu vou chamar aqui de some filter. Sei lá, qualquer coisa aqui. A gente tem que declarar, claro, um namespace para ele. Filters. Controllers não, né? Filters. E aí, o filtro, ele vai ser simplesmente uma classe que herda a classe, né? Que vai herdar da interface iActionFilter. Beleza? Ele está acusando um erro aqui porque eu tenho que usar o namespace aqui. O ActionFilter, galera, ele é só um exemplo de filtro que a gente pode usar no .NET Core. Ele é um dos mais usados, beleza? Mas existem outros. Existem filtros de exceção, existem filtros de autenticação, mas só para vocês saberem que existem vários tipos de filtro que a gente pode aplicar, beleza? E aqui, o que ele ainda está reclamando, né? Agora que eu já importei o pacote. Ele está reclamando que isso aqui é uma interface, né? Então a gente tem que implementar os métodos dessa interface. E ela vai ter basicamente dois métodos, que vai ser onActionExecuted e onActionExecuting. Esse aqui, eu gosto até de trocar a ordem desses métodos. Por quê? Porque esse primeiro método aqui, onActionExecuting, ele vai rodar antes da nossa ação. Então, eu vou dar aqui simplesmente um console.writeLine executando someFilter.onActionExecuting. Beleza? Então, eu só quero logar isso aqui no nosso console. E para o método de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou trocar aqui para executed, né? Vou até colocar aqui antes, para ficar bem visível para a gente no console. E depois. Beleza? Aí, como é que eu vou usar esse filtro aqui, né? Primeira coisa, eu tenho que registrar ele como um serviço. Então, aqui na minha classe program, eu dou um builder
.service add scope, e aí eu passo o tipo dele, que é um SumFilter. Beleza? Se eu passar no lugar certo, ele funciona melhor. Beleza? Então toda vez ele vai injetar, toda vez que eu precisar desse SumFilter, ele vai injetar para mim quando eu usar o método scope, beleza? Legal. Então agora o .NET reconhece a nossa classe como um filtro, só que a gente, se rodar a API agora, não vai executar ele, porque a gente não falou que quer chamar ele aqui no nosso controller, beleza? Então eu vou até fazer um novo método aqui, que vai ser a mesma coisa, só que aqui eu vou chamar text second text, não, text with filter. E aí, um filtro de ação, ele pode ser aplicado apenas em um método. Então, para aplicar um filtro de método, eu venho aqui em cima da assinatura do meu método e coloco essa assinatura aqui, service filter, type of SumFilter. Claro que eu tenho que importar a classe. Isso aqui já vai ser suficiente para o nosso filtro rodar, beleza? Então, vamos debugar essa aplicação aqui. Vou usar o Swagger para fazer isso, para ficar mais fácil. Beleza, galera, eu tomei um erro aqui, né, claro, porque eu declarei dois métodos get, né, e eles estão na mesma rota. Então, eu tenho que passar a rota aqui para eles, né, claro. Então, esse cara aqui é o text. Esse cara aqui é o text with. Estou passando de qualquer jeito aqui, só para ficar claro a questão dos filtros, beleza? Bom, então agora eu tenho minha interface aqui. Vocês podem reparar que quando eu chamar o text aqui, o que acontece? Ele me retorna 1, 2, 3, beleza? E se eu olhar no console da minha aplicação, que está rodando aqui, ele tem aqui, ó, executando a action. Legal? Ele logou isso aqui para gente. Agora, vamos dar um espacinho aqui. Se eu chamar esse método, onde eu apliquei o filtro, ele me devolve o mesmo resultado, né? É o mesmo método, né? Só tem um filtro a mais. Mas olha o que acontece aqui, ele logou mais coisa no console. Ele logou executando a SumFilter, executando a action e executando a SumFilter no action executed, que foi depois. Então é aquela ordem que eu falei para vocês. Primeiro ele passa nesse método aqui, um executing. Depois ele passa pela action em si. E depois ele volta e passa nesse onExecuted, beleza? Então é assim que funciona um filtro, beleza? Lembrando que eu não preciso colocar ele no escopo da ação, beleza? Eu posso colocar ele no escopo do controller. Como assim? Vamos ver aqui, né? Eu vou fazer um outro filtro aqui, que eu vou chamar de controller filter. Eu vou, galera, simplesmente copiar esse código aqui, só para a gente ganhar tempo, e colar aqui, trocando o nome, claro. Vai ser um controller filter. E aqui eu não vou mais chamar de SumFilter, eu vou chamar de controller filter. E aí, esse cara aqui, claro que eu tenho que injetar ele aqui também. Então, controller filter. Eu posso chamar ele no escopo do controller. Beleza? Então, em vez de registrar ele aqui, antes do método, eu registro ele aqui. Type of controller filter. Então, sempre que eu chamar qualquer método desse controller, eu vou passar pelo meu controller filter. Legal? Vamos ver se funcionou. Vou chamar esse text, beleza? E aí, olha o que aconteceu. Executando controller filter, deixa eu até colocar aqui mais para cá para vocês verem melhor. Executando controller filter on action executing, executa a action e executa a on action executed. Então, o antes
a action e o depois. Beleza? Isso para esse endpoint aqui, que não tem nenhum filtro específico. Agora, se eu tiver um filtro de controller e um filtro de ação, ou seja, eu chamar esse text with controller, o que vai acontecer é que ele passa pelos dois métodos. Aliás, deixa eu dar uns enters aqui e chamar de novo, só para a gente ver de maneira mais clara aqui, né? Ver ele sozinho. Então, ó, ele passa no filtro do controller, aí ele passa no filtro de ação, passa na ação, passa no filtro de ação e passa no filtro do controller. Beleza? Ainda existe um terceiro tipo de filtro, que são os filtros globais. Então, por exemplo, se eu fizer um outro controller aqui, ó, another controller. De novo, eu vou copiar o controller todo aqui, passar aqui para another controller, só que eu só quero um método nesse cara. Vou chamar ele de another controller. Beleza? Ele não vai ter nenhum filtro. Ó. Ou no controller. A nível de controller, eu não tenho nenhum filtro, beleza? Então, claro, quando eu executar esse método aqui, então recarregar aqui minha interface, o another controller, claro, ele não vai logar nenhum filtro aqui, ó. Ele só loga executando a action. Beleza? Agora, se eu quisesse que o controller filter rodasse para o another controller também, evidentemente o que eu podia fazer aqui é isso aqui. Copiar e colar. Na verdade eu recortei, mas eu podia só copiar e colar. Mas eu teria que fazer isso em todos os controllers e isso não é legal, beleza? O que a gente vai fazer é uma coisa um pouco diferente. A gente vai fazer o filtro global, beleza? Que é outro nível de filtro que a gente pode fazer. Então, global filter, CS. Vou copiar aqui do controller filter. Vamos chamar de global. E aí, em vez de chamar de controller, vou colocar aqui para logar o global. Beleza? De novo, eu tenho que registrar. Vamos copiar daqui. Global filter. Beleza, registrei meu serviço. Só que aí, quando eu quero que ele rode em todos os controllers da minha aplicação, eu registro ele, eu configuro ele, na verdade, aqui dentro desse middleware do Edge Controller. Então, o que eu faço é passar aqui um options, ele pede uma arrow function, options.aggregate é .filters.add, e aqui eu passo um type of global filter. Beleza? E isso já deve resolver o problema. Quando eu rodar a minha aplicação e chamar aqui no another controller, respondeu 1, 2, 3, beleza. E aqui o que aconteceu é que ele está executando o global filter antes e depois. Então aqui no another controller, ó, se eu olhar para a classe dele, eu não tenho nenhum filtro registrado. Mas como eu tenho ele registrado aqui no Edge Controller, ele vai chamar esse filtro toda vez que ele passar por algum controller, beleza? Mas e se eu chamar o test controller? O que acontece? Então eu vou chamar aqui o text with filter. E aí ele vai passar por todos os filtros da minha aplicação. Na seguinte ordem. Primeiro ele passa pelo global, filtros globais, que são os que estão configurados aqui no program, né? Depois ele passa pelo filtro de controller, que é o cara que está configurado aqui. E por último ele passa no filtro de ação, que está configurado aqui, beleza? No método específico. Na volta, depois da execução da ação, ele segue a ordem contrária. Ele passa no filtro de ação, no filtro do controller e por último no filtro global, beleza? Pessoal, então hoje a gente viu como usar os filtros, né, a ordem de execução e os níveis de filtro que a gente pode ter, global, de controller e de método, né? Só que eu não vou fazer hoje a nossa implementação do filtro de exceção, tá legal? Eu vou deixar isso para uma próxima aula, que o vídeo já está ficando meio longo, né?
Mas o que eu gostaria de enfatizar com vocês é que os filtros são extremamente úteis, principalmente em dois contextos. Quando você quer fazer exceções, que é o que a gente vai mostrar, e quando você quer fazer validação de modelos. Então, por exemplo, se você tem uma classe lá que vai representar o seu usuário, e você precisa que esse usuário, que a pessoa que está usando a sua aplicação, forneça um nome de usuário, forneça um e-mail de usuário válido. Então, esse tipo de validação você pode fazer depois que o método já caiu para o controller ou antes mesmo do método cair para o controller, usando os filtros, beleza? E é isso que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, legal? Então hoje eu queria dar esse overview geral aí sobre filtros, né, para vocês verem como que eles funcionam. E aí na próxima a gente vê um exemplo mais prático disso, beleza? E você, já usa filtro na sua aplicação? Já conhece esses conceitos? Se você conhece, comenta aí e não deixa de deixar o like e se inscrever no nosso canal, beleza, gente? Então um abraço e até a próxima aula.